Unidade 3. Desigualdades internacionais. Aula 17.1. Conteúdo. Os dois principais tipos de economia. Habilidade. Descrever as diferenças entre a economia de mercado e a planificada. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, professores presenciais, boa tarde a todos os alunos do 9º ano. Estamos aí em mais uma aula de Geografia, pessoal. Estamos na nossa unidade 3, estamos fechando aí a unidade 3, inclusive. Hoje é a última aula antes da nossa prova e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos muito interessantes, inclusive estão presentes no nosso dia a dia, né? Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, meu povo, a importância do dinheiro aí na nossa vida. Tá bom? Antes disso, a gente vai verificar o que nós vimos na nossa aula síncrona. O que tinha de conteúdo na nossa aula assíncrona, aula 16? Pessoal, a gente preparou para a aula síncrona, foi compartilhada aí com as turmas, a questão da pobreza, né? O que é a pobreza? Quais são as características, né, da pobreza ao longo aí da nossa sociedade? Também a gente verificou sobre a questão da exclusão social, de que forma as pessoas podem ser excluídas de alguma forma, né? Com relação à população idosa, por exemplo, com relação a preconceitos, né? Com relação a pessoas que têm problemas mentais, por exemplo, comportamentos aí de exclusão social com relação ao uso das drogas. Verificamos aí um monte de informações que permitem a gente entender um pouquinho de que forma a pobreza, a miséria, né, a exclusão social está presente na nossa sociedade. Infelizmente, isso é muito comum, né? Isso acontece, né? A gente vive num mundo aí onde nem todo mundo está vivendo do mesmo jeito, né? E a gente verificou nos materiais que a gente preparou para vocês, com relação aí à nossa aula síncrona, exatamente essa discussão, né? Do que é a pobreza, de que forma a pobreza está presente, por que existe tanta pobreza, né? Essas diferenças, desigualdades e tudo mais, e por que algumas pessoas da sociedade, aliás, muitas pessoas na nossa sociedade, acabam sendo excluídas, né, do mundo aí. Infelizmente isso não acontece, né? Pessoas por conta de raça, por conta de renda, né, por conta de orientação sexual, deficiência física, tudo isso faz com que as pessoas, né, fiquem um pouco separadas, religião, né, também, acabem sendo separadas aí de alguma forma. Pessoal, esses foram os assuntos que nós vimos na nossa aula assíncrona, né, assuntos muito importantes. Agora, para fechar a unidade 3, pessoal, a gente vai começar falando sobre a questão do dinheiro, de que forma o dinheiro está presente na nossa vida e como que os governos aí estão se organizando com relação à forma de lidar com a chamada economia. A gente vai falar sobre essa palavrinha que é muito importante, vai estar presente nessa aula, na próxima aula com a professora Juliana, né, com relação à chamada economia. O que é isso? De que forma o dinheiro está presente aí na vida das pessoas e nos países aí como o Brasil. Vamos para o nosso desafio do dia, que fala exatamente sobre isso. A gente vai diferenciar aí a partir dessa imagem. Observe a imagem e responda qual a relação que você observa entre essa imagem e a dinâmica da economia de mercado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, hein? O que é economia de mercado? E tem essa imagem, essa charge aí, que tem várias pessoas mexendo aí num monte de moedas, né? O que significa isso? Que relação tem com a ideia de economia de mercado que nós já estudamos e nós vamos estudar de novo na aula de hoje. Eu vou deixar vocês pensando aí um minutinho, tá? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Eu estou no meio da cidade de Manaus aqui na aula de hoje. A gente vai ministrar a aula daqui agora, tá? Essa aqui, pessoal, é uma avenida muito conhecida da capital do Amazonas, que é a Avenida Eduardo Ribeiro. Nessa avenida, gente, as pessoas elas estão fazendo diversas coisas, mas principalmente existem várias lojas aí nessa rua, né? As pessoas circulam nesses lugares aí, seja de carro, seja a pé, para fazer compras, os comerciantes estão aí para vender. Então as pessoas estão correndo atrás aí ao longo da sua rotina
E nessa parte da nossa cidade, aqui da capital, do Amazonas, essas relações, as pessoas estão sempre circulando, principalmente por conta do comércio. Tem pessoas que trabalham aqui vendendo coisas, pessoas que vêm para essa rua aqui para comprar coisas, né? Esse dia a dia, pessoal, ele é comum. Por que as pessoas compram as coisas, né? Por quê? Porque as pessoas têm necessidades. É basicamente assim que a gente vive o nosso dia a dia. Tanto em Manaus, quanto na cidade de vocês, quanto em muitas partes aí no mundo todo, as pessoas elas estão sempre trabalhando, fazendo coisas, estudando, tudo em prol de uma melhoria de vida. E essa melhoria de vida, pessoal, ela está diretamente relacionada com o uso de uma coisinha aí que é muito importante para muita gente, que é o dinheiro, né? O dinheiro é o que move essas pessoas, grande parte delas, né? Seja para comprar alimentos, seja para comprar roupas, para comprar aparelhos eletrônicos e tudo mais. As pessoas elas estão sempre trabalhando em prol de melhorar de vida, estão sempre estudando em prol de melhorar de vida. E é isso que meio que vai movendo as pessoas, isso que vai movendo a nossa vida ali, né? As famílias do mundo todo estão sempre buscando a sua melhoria. E os países, de maneira geral, também estão sempre buscando essa melhoria para a sua população. Tudo a partir do que a gente chama de economia, que está diretamente relacionado com o dinheiro. Vamos ver nessa primeira tela o que é a tal da economia. Pessoal, a economia é uma forma que os países têm e que as pessoas têm também de organizar, né, os seus recursos, de organizar as coisas que as pessoas ou que os países possuem. De que forma eu vou organizar as coisas que eu tenho na minha casa? Eu vou gastar todos os alimentos que eu tenho e ficar sem comida no dia seguinte? Ou eu vou comer de maneira, né, mais adequada, reservando tudo ao longo da semana? Isso é uma ideia que a gente chama de economia. Tanto na nossa casa, quando a gente faz aí a organização da nossa casa, quanto com relação aos governos, né, de um país, a economia dos países sempre vai estar organizada no sentido de melhorar o quê? De organizar, de melhorar, de aumentar cada vez mais o quê? A produção e a circulação dos chamados bens e serviços. O que são bens? Os bens são as coisas, os alimentos, os móveis, os automóveis, todas as coisas que nós utilizamos aí que são materiais. Os serviços são aquelas atividades que as pessoas fazem para as outras. Uma pessoa sempre está fazendo um serviço para outra pessoa. O professor de vocês aí na sala está fazendo um serviço, está prestando um serviço. Um advogado, ele presta um serviço para outra pessoa, um engenheiro, um cabeleireiro, né? Todas essas pessoas realizam serviços. E a economia de um país, ela só cresce, ela só é bastante desenvolvida quando existe uma produção muito grande de bens e os serviços estão também sendo bem atendidos. Então, pessoal, desde o século XVIII, como a gente já viu na nossa aula, né, desde aquele período lá da chamada Revolução Industrial, ocorreu essa modernização cada vez maior na produção de bens, no aumento dos serviços no mundo todo. E isso acabou beneficiando o quê? Os países desenvolvidos, como a gente já estudou aqui. Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão. Todos esses países produzem muitos bens e tem muitos serviços disponíveis aí dentro desses países para o mundo todo. Então a economia desses países, de um país desenvolvido, sempre está buscando o quê? Produzir mais, sempre gerar mais dinheiro, né? Então essa que é a lógica que está ali dominando o mundo todo hoje em dia. É de sempre organizar a sua própria economia para sempre produzir cada vez mais, para ganhar cada vez mais lucro, né? Nesse momento da aula, a gente vai diferenciar dois tipos principais de economia, dois tipos principais de lidar com os recursos, com as coisas que os países têm hoje em dia. A gente vai estudar nessa aula agora esses dois tipos, a economia de mercado e a economia planificada. A gente vai entender por que os países se organizaram ali dessas duas formas diferentes. Que formas são essas de organizar a própria economia de um país, certo? Vamos ver na próxima tela, então, que existem esses três grandes tipos de economia. A economia de mercado, que está diretamente ligada ao capitalismo, a gente vai verificar, já verificamos aqui, né? E a economia planificada, que está mais ligada ao socialismo, aos países com governos socialistas e tudo mais. A diferença da economia de mercado, que é a que a gente vive aqui no Brasil, inclusive, né?
Para a economia planificada, que foi muito comum lá na União Soviética, por exemplo, né, a diferença entre elas é exatamente qual é o papel do governante, qual é o papel do Estado, qual é o papel do líder desse país na economia. Será que esse governante ele vai deixar as empresas aí livres para produzirem o que quiser, para botar o preço que quiser? Ou esse governante ou esse governo já vai controlar mais? Não. O preço disso aqui tem que ser o preço que eu quero, eu, governante, quero. Então, são duas formas de lidar com a economia de um país. Né? Se vai ter pouco controle do governante, do Estado, né? Ou se vai ter muito controle do Estado. Essa é a diferença básica da economia de mercado para a economia planificada. Então, aqui diretamente, né, da Avenida Eduardo Ribeiro, aqui em Manaus, que é uma área onde a economia de mercado está funcionando totalmente. Né? A gente vai entender agora como é que funciona tudo isso aqui que essas pessoas estão fazendo nesse momento aqui. Vamos começar então a estudar sobre economia de mercado. Pessoal, os governos que têm uma organização de economia de mercado, que aplica essa forma de economia, ela basicamente está ligada ao quê? A não interferir. O Estado não interfere muito. Né? Quem é que manda, por exemplo, nos preços? São as próprias empresas. As empresas elas produzem as coisas e essas coisas vão ter um preço. E isso está muito relacionado com o valor dessas mercadorias, dessas coisas, relacionados principalmente a esta lei que está aparecendo na tela de vocês, a chamada Lei da Oferta e da Procura. Essa é uma das características principais da chamada economia de mercado. Como é que funciona isso, gente? Quando uma coisa ela tem muita coisa disponível no mercado, quando uma mercadoria de um tipo ela tem demais aí para ser vendida, o preço dela geralmente é barato. Quando essa coisa ela é mais rara, ela é mais difícil de encontrar, ela vai ser o quê? Vai ser mais cara. Então é como está aparecendo aí na tela de vocês. Quando a procura é menor do que a oferta, o preço diminui. Ou seja, se tem um monte de mercadorias, tem um monte de laranja para ser vendida aí e ninguém está comprando, então os comerciantes, os vendedores, os revendedores, eles vão baixar esse preço para ver se vende. Né? Quando tem pouca laranja disponível no mercado, por exemplo, esse preço aí essa laranja já vai estar mais rara no mercado. Então o preço dela vai o quê? Vai aumentar. Então a lei da oferta e da procura, ela vale, né, em praticamente todo o planeta, todo mundo capitalista. Uma mercadoria que for muito rara, uma mercadoria que demorar muito mais tempo para ser produzida, uma mercadoria que tem uma qualidade muito maior e que é produzida em poucas unidades, ela vai ser mais cara, porque poucas pessoas vão poder comprar aquilo ali. Então, essa é a chamada lógica de mercado, né? A economia de mercado. A economia onde, se tiver muito disponível, vai estar mais barato. E aí, se tiver pouco disponível, vai estar mais caro. Vamos ver um exemplo na prática agora, aí, nessa animação que eu vou mostrar para vocês agora, usando os exemplos das bananas. Um exemplo aí usando os valores aleatórios, tá? A preço da banana a R$4. Quando a banana começa a diminuir aí no mercado, a disponibilidade, esse preço vai aumentando. Olha aí, não tem muita banana disponível. Quando essa banana volta a ser produzida, o preço, logicamente, também vai diminuindo. É basicamente assim que funciona a lógica da oferta e da procura. Né? A gente vai até ver de novo aí agora essa animação aí, que a gente mostra, observe os valores. R$3, né? Tem muita banana. Quando essa disponibilidade, essa oferta aí vai diminuindo, esse preço começa a aumentar, porque tem menos banana no mercado, né? E isso aí vai aumentando, né? Quanto mais vai ficando raro, mais caro vai ficando. Essa é a lógica. E aí, quando volta, né, a produção e tudo mais, esse preço vai aumentando. Nós estamos em dezembro de 2019, enquanto essa aula está sendo transmitida. E está acontecendo aqui no território brasileiro, por exemplo, umas mudanças, por exemplo, no preço da carne, o preço médio da carne de boi. Né? Está ocorrendo aí toda uma preocupação no Brasil por conta do aumento do preço da carne. Por quê? Porque o brasileiro, a carne aqui no território brasileiro está ficando um pouquinho mais difícil, porque o Brasil está mandando boa parte da carne que produz, na carne de boi, para a China, para outros países, né, para outro país. Então, vai ficando mais raro e, consequentemente, vai ficando mais caro. Essa que é a lógica que a gente está vivendo, inclusive, hoje em dia, com o lance da carne, com a ideia de lei da oferta e da procura, que é uma característica da economia de mercado. Certo, pessoal? Então, as pessoas vão comprar onde tiver mais barato. Ou as pessoas vão comprar, ou elas não vão comprar se elas verem que tiver
que está mais caro, por exemplo, né? E aí surge toda aquela coisa da concorrência, né? A loja que estiver vendendo mais, a roupa aqui, né? Tem muita roupa aqui para vender. A loja que estiver vendendo mais barato, então as pessoas vão para aquele lugar. A loja que tiver, se a outra loja começar a vender mais barato ainda, o pessoal vai para lá. Então essa que é a lógica que a gente conhece como economia de mercado, muito comum aí no mundo todo até hoje. Pessoal, vamos continuar a aula de hoje. A gente vai continuar fazendo uma diferença, explicando um pouco mais sobre o que é a tal da economia de mercado, por que a economia de mercado é tão importante, né, num mundo que a gente chama de capitalista, né, onde o dinheiro acaba sendo muito importante, o acúmulo de dinheiro, né, quanto mais dinheiro, melhor, né, segundo a lógica capitalista aí. E daqui a pouquinho a gente vai entender também como funciona a economia planificada, que é uma outra forma de lidar com o dinheiro, né, pelos países. Aqui eu tenho um esquema que resume um pouco do que a gente viu agora há pouco, sobre a lei da oferta e da demanda. Vamos ver apenas ele aí na tela agora, que mostra exatamente essa relação, né, com relação à oferta e à demanda. Quanto mais raro, maior o valor de um bem ou um ativo qualquer. Ou seja, quanto mais produtos tiver aí no mercado, esse valor ele tende o quê? A diminuir, né? Ficar mais barato. Ele vai acabar, né? Está muito disponível no mercado, nos mercados, nos comércios, seja carne, né? Ou seja alguma roupa de uma marca específica, né? Ou algum alimento específico, como a gente verificou, um veículo, um automóvel, sei lá. Se ele tiver em grande quantidade e se as pessoas não estiverem procurando tanto aquele produto, então a tendência é ele ficar mais barato, para ver se atrai alguém, né? Para ver se alguém decide comprar aquela mercadoria. O contrário também acontece. Quando essa mercadoria fica mais rara, por qualquer motivo, a tendência é o quê? O valor dessa mercadoria fica o quê? Mais caro. Se, por exemplo, acontece algum problema como o que está acontecendo com a carne aqui no território brasileiro. Nesse final de ano, o Brasil diminuiu um pouco a oferta de carne bovina, né, porque muitas das carnes que estavam sendo produzidas no Brasil foram enviadas de maneira urgente para a China, né, estão sendo enviadas de maneira urgente para a China, que está passando por uns problemas ali de saúde pública com relação às suas carnes. Então, a oferta aqui no território brasileiro de carne diminuiu. Então, naturalmente, os preços nos açougues das grandes cidades, nas fazendas, né, que revendem a carne de boi, acaba ficando nesse cenário aqui, mais caro. Né? Quando, né, ocorre uma mudança, quando a produção volta a ficar grande e tudo mais, e aí as pessoas deixam de comprar, por exemplo, determinada mercadoria, fica nesse cenário aqui. A tendência é o produto ficar mais barato e as pessoas vão para ver se atrai as pessoas para poderem comprar. Então, gente, essa lógica de fica mais barato, fica mais caro, né, tem muito, tem pouco, é exatamente o que a gente conhece como economia de mercado, a lógica de mercado, né? Que é exatamente essas variações. Por que aquela bolacha, aquele biscoito, está aquele preço no mercado naquele dia? Né? E por que na semana seguinte já está mais caro ou já está mais barato? Sempre tem algum motivo. É assim que funciona a chamada economia de mercado. Os preços vão mudando, né? E quem é que muda esses preços? É isso que a gente vai ver agora nesse momento da aula. Olha só, essas informações aí que estão aparecendo na tela é mais algumas características do que é a economia capitalista, a economia de mercado. A maior parte das empresas, que é quem vai dar os preços das coisas, né, principalmente no mercado como o Brasil, a maioria das empresas é privada, ou seja, elas pertencem a um dono, pertencem a alguns sócios, pertencem aos acionistas dessa empresa. Então, seja um supermercado, ou uma fábrica de alimentos, uma fábrica de carro, um banco, né? A maioria das empresas numa economia de mercado é privada, ou seja, é de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, tudo de dinheiro que aquela empresa produzir, ela não vai para o governo. Todo lucro que aquela empresa ganhar vai para o dono daquela empresa. Todas essas lojas que estão aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, elas têm donos, né? E todos os donos estão ganhando dinheiro com as mercadorias que estão sendo vendidas ali, né? Então essa que é uma característica da economia de mercado. Vamos continuar verificando novas informações aí. A propriedade privada gera concorrência entre as empresas e preços menores ao consumidor. A lógica,
pelo menos em teoria, na economia de mercado, que é que a gente vive hoje em dia, é essa palavrinha importante aí que a gente viu lá na DLI ainda agora, que é a chamada concorrência. Ou seja, se tiver melancia a R$10 e outro comerciante vender a melancia a R$9, então a maioria das pessoas vai preferir comprar onde está mais barato. Então é assim que funciona a chamada economia de mercado. Diferente de outras formas de lidar, o governo ele não obriga ninguém a colocar aquele preço dentro de uma lógica de economia de mercado. A gente vai ver daqui a pouco que funciona de outro jeito na economia planificada, né? Então, o que o governo faz? O que os governantes fazem? Eles apenas definem as leis, o que pode fazer, o que não pode, mas eles não definem os preços. Quem define os preços são as empresas. Quem decide quanto vai custar a camisa vermelha que esse cara aqui está usando, né, é a empresa que está vendendo aquela camisa, né? Quem vai definir quanto custa um automóvel, como um desses aí que está aparecendo, é a fábrica dos carros, né? A loja ali dos carros e tudo mais. Então é assim que funciona, não é ninguém que determina, é a própria empresa e o próprio mercado, a própria concorrência entre as empresas é que vai definir se vai ficar mais caro ou mais barato. Se aquela empresa estiver vendendo bastante, né, então ela vai gerar muito lucro. Aquela empresa que não está vendendo tanto, ela faz o quê? Ela deixa mais barato os produtos dela aí. Então as pessoas vão parar de comprar aqui onde é mais caro e vão comprar onde é mais barato. Essa que é a chamada concorrência dentro da chamada economia de mercado, mundo capitalista, dinheiro, né? Tudo isso acaba funcionando sem a interferência do governo. Infelizmente, gente, na economia de mercado existem alguns problemas que têm sido enfrentados ao longo da história do capitalismo, né? E que têm ocorrido o tempo todo. E a gente vai verificar agora alguns problemas relacionados à economia de mercado. Como o governo ele não controla, né, pode acontecer de algumas empresas acabarem se abusando um pouco, né, da sua forma de cobrar das pessoas. É exatamente esses problemas que a gente vai ver agora. Nós temos 3 grandes problemas, a gente vai ver agora. Nós temos 3 grandes problemas aí relacionados ao chamado controle do mercado. Nessa lógica de capitalismo, de dinheiro, de lucro, pode acontecer o chamado monopólio. O que significa isso? É quando só tem uma empresa vendendo aquele tipo de coisa. É quando só tem, por exemplo, um supermercado naquele município, naquela cidade. É quando, por exemplo, só tem um posto de gasolina de uma única marca, por exemplo. É quando só tem naquele estado, naquela cidade, uma rede, né, de vendas, né, de comércio. Então, não existe concorrência nessa lógica de monopólio. Tem até essa charge aí aparecendo, né, o capitalista aqui dizendo é tudo meu. Porque geralmente em áreas onde só tem uma empresa vendendo aquela mercadoria, então geralmente ela pode fazer o quê? Pode colocar o preço que ela quiser, né? Então ela pode cobrar um pouco mais caro, porque ela é a única empresa que está vendendo ali naquela cidade, por exemplo. Isso é o que a gente chama de monopólio. Então essa empresa pode abusar dos preços, por exemplo, porque não tem concorrência. Isso é muito comum, né? Por exemplo, em restaurantes, por exemplo, tem um bairro, determinado bairro, por exemplo, tem só um restaurante naquele bairro inteiro ali. Só tem um restaurante, uma padaria naquele lugar. Então aquela padaria vai cobrar o preço do pão que ela quiser, porque só tem aquela padaria ali, as pessoas só vão comprar naquele lugar. Esse é o que a gente chama de monopólio. Quando chegar uma outra pessoa que resolver inaugurar uma outra padaria próxima e começar a fazer os preços ali, aí vai ter a chamada concorrência, que é como funcionaria a economia de mercado, né? Mas, quando isso não acontece, existe o que a gente chama de monopólio, quando só tem uma empresa trabalhando ali para aquela população e acaba prejudicando de alguma forma. Então, isso é um problema da economia de mercado. Vamos voltar para a tela, nós temos também o chamado oligopólio, né? Quando você tem... É como se fosse um monopólio, só que com várias empresas, com algumas empresas, né? Quando poucas empresas elas dominam ali determinado mercado. Aqui no território brasileiro, a gente está usando apenas como exemplo, tá, gente? Não está criticando nada. A gente está usando aí as empresas de telefone, por exemplo, de telefonia celular. Temos poucas empresas de telefonia celular aqui no Brasil. Então, a gente considera isso um oligopólio, porque os preços
acabam sendo muito parecidos de uma empresa para outra, né? Então eles acabam definindo, podem cobrar um pouco mais. Então a concorrência não é tão grande quanto, por exemplo, de mercados, de outras empresas, de comércio, produção de alimentos e tudo mais. No caso dos aparelhos celulares, das linhas de telefone, são poucas empresas que dominam aí o mercado brasileiro. Enquanto em outros países existem diversas empresas de celular, né? Também existe o chamado cartel, é outro problema relacionado à economia de mercado, que é, mesmo existindo várias empresas, essas empresas elas meio que combinam entre si para cobrar o mesmo preço em determinada coisa, em determinada mercadoria. Isso tem sido muito comum, pessoal, foi muito comum, inclusive, tem gente que fala que até hoje isso acontece, né? Foi muito comum, por exemplo, com os preços dos combustíveis. Os preços da gasolina, por exemplo, para os automóveis, a gente observava, durante muito tempo houveram muitas denúncias nesse sentido aqui no território brasileiro, de na mesma cidade estar presente, seja a marca que for, seja o posto de gasolina que for, eles estavam cobrando praticamente o mesmo preço, R$ 3,50. No outro lugar estava R$ 3,51, R$ 3,50, R$ 3,49, em todos os lugares praticamente o mesmo preço. É isso que houveram várias denúncias, que é o que se chama de cartel. Mesmo tendo muitas empresas vendendo a mesma coisa, então teria uma concorrência grande, né? Mesmo tendo muitas empresas, como elas acabam vendendo pelo mesmo preço, é como se ficasse ali, né, todas elas controlando juntas. É o chamado cartel. Esses são alguns problemas ali da chamada economia de mercado, que a gente tenta sempre observar. Existem vários canais aí no Brasil e no mundo todo para denunciar esse tipo de coisa, mas acontece. Isso acaba prejudicando, né, aquela pessoa ali que tem o dinheiro ali para comprar as coisas. Pessoal, fechamos sobre a economia de mercado. Essa é a forma de lidar, né, com relação ao dinheiro em grande parte do mundo todo. A questão dos preços, a questão dos lucros, a questão da concorrência, da oferta e da demanda. Tudo isso é uma lógica que a gente chama de economia de mercado. Mas existe outra forma também, muito comum, na antiga União Soviética, que a gente também precisa entender para poder comparar, né? Que é a chamada economia planificada. Vamos ver aí na próxima tela, que a gente vai ver que é outro tipo de economia, de forma de lidar com as riquezas de um país. Como é que funciona isso? Diferente da economia de mercado, a economia planificada, ela é toda centralizada no Estado, ou seja, no governo. Então é o governo quem manda na economia e não as empresas privadas, né? A imensa maioria, numa economia planificada, a imensa maioria das empresas pertence ao Estado. São as empresas que a gente chama de estatais. Existem muitas empresas estatais ainda no mundo todo, no Brasil também, mas no caso da União Soviética, por exemplo, que nós estudamos aqui na unidade 1, né? Todas as empresas eram estatais, eram de controle do governo, era o governante que mandava nessas empresas. Tudo que era produzido, tudo que é produzido por uma empresa estatal é de posse do governo e não de uma única pessoa, né? Essa que é a diferença das empresas estatais. Então, em teoria, uma empresa estatal recebe tudo que tem de bom, recebe todo o lucro daquela empresa e, em teoria, dentro de uma economia planificada, todo o lucro daquela empresa ela tem que ser devolvido para a população, em saúde, educação, emprego e etc., né? Então, dentro de uma economia planificada, o governo é que manda em tudo. Manda nas empresas, manda nos preços, manda nos empregos, manda em tudo. Na União Soviética existiram os chamados planos quinquenais, né, que era durante 5 anos o governo definia como que ia ficar a economia daquele país. Então essa que é uma diferença da economia planificada para a economia de mercado que a gente viu ainda agora, né, porque é muito mais controlado pelo governo, o governo que decide tudo. A gente vai ver, inclusive, na próxima tela, né? O Estado decide onde e quando investir. Ele que decide os preços das coisas, quanto que ele vai comprar e vender de matéria-prima, quanto que ele vai pagar de salário para a população. Então, exatamente essa que é uma característica da economia planificada. Os preços aqui, um pouco diferente, não obedece àquela lei que a gente estudou, de oferta e de procura. Por quê? Por exemplo, preço da gasolina, preço de carne, o preço da cesta básica, por exemplo. Todos esses preços, eles são o quê? Tabelados, eles são mantidos. Tem alguns países hoje em dia que existem, que tem essa forma de economia planificada. Tudo que é produzido no país, tudo de riqueza,
vem para o governo. E o governo devolve de que forma? Mantendo os preços no mesmo patamar, devolvendo para a população com hospitais e alimentação e tudo mais. Funcionou bastante, né, na União Soviética durante alguns anos. Mas a gente vai ver na próxima tela, inclusive, que essa forma de economia ela não deu muito certo, porque não conseguiam crescer, né? Não existia, por exemplo, a questão da concorrência, não existia a questão, por exemplo, da oferta e da demanda, que a gente estudou aqui ainda agora. Então, como o governo controlava tudo, então gerava alguns problemas. Então, lá nos anos 80, as economias planificadas elas entraram em crise, né? Foi o caso da União Soviética. Na década de 80, ela entrou em crise, não conseguiu produzir, não conseguiu competir com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos e os países capitalistas estavam ali, né? Oferta e demanda, economia de mercado, dinheiro entrando aí, né? E tudo mais. Forçou os países de economia planificada a mudarem a sua forma de economia. Abriram mão da economia planificada e passaram a adotar a chamada economia de mercado. Foi o que aconteceu com a União Soviética, quando ela virou Rússia e os outros países da CEI. A gente já estudou sobre isso aqui, né? A China também, a China não deixou de ser governada pelos comunistas, mas a economia da China, ela mudou, né? Deixou de ser planificada, passou a ser economia de mercado também, igual como é no mundo todo. Isso foi acontecendo, né? As empresas estatais, por exemplo, deixaram de ser estatais, passaram a ser empresas privadas, da mesma forma como a gente estudou no momento anterior da aula. Então, pessoal, essas duas formas de economia são formas dependendo ali de como o governo vai interferir. Numa economia de mercado, o governo não interfere muito, ele deixa acontecer, deixa os preços acontecerem aí. Numa economia planificada, já existe um controle maior, então a população pagaria aquele preço fechado, né, de carne nos alimentos, na gasolina e etc. Né? Numa economia de mercado, não, né? Deixa acontecer. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem mais ou menos uma mistura entre os dois. Né? Nós temos aí uma economia de mercado, mas existem algumas situações onde o governo interfere. Por exemplo, o preço da gasolina aqui no Brasil, ele sofre interferências do governo. Né? O governo tem o monopólio da produção de petróleo aqui no Brasil, então é ele que define quanto que vai ficar o preço da gasolina ali, quanto que vai ficar o preço do diesel e tudo mais. Mas em outros setores aí do comércio, né, do mercado, o Brasil já não mexe, né? O governo já não muda muito as regras ali. Então é como se fosse uma economia mista, né, entre os dois. É de mercado, mas em algumas coisinhas ali o território brasileiro interfere. Certo, pessoal?